Olá, você já teve dificuldade de entender a disciplina de concreto armado na faculdade? Se sim, é porque você não teve um bom professor ou faltou um material interessante que fizesse você se interessar por estruturas. Bom, quem sou eu para estar te dizendo isso, né? Meu nome é João Neto, eu sou engenheiro e a partir de hoje sou professor. Eu passei a graduação inteira buscando aprender fora da universidade, porque eu não me sentia seguro com as aulas. Então eu aprendi lendo muito e o mais interessante e crucial, fazendo vários exercícios. O que você está esperando para começar a calcular as estruturas hoje? Se quer aprender, você vai poder começar neste curso. Eu tenho estudado estruturas com foco há 3 anos e conversando com alunos e professores, eu destaquei as principais dúvidas e irei passar neste curso totalmente gratuito. Você pode achar que estruturas é difícil e que precisa de anos para aprender, mas o que você tem que fazer é focar em estudar o que é deficiência. Não adianta você estudar concreto armado sem antes estudar resistências materiais, por exemplo. Eu irei fazer uma revisão de fundamentos que é necessário para os cálculos. No meu curso, eu vou organizar os exercícios em sequência em uma pasta e você vai poder fazer o download e acompanhar os vídeos. Para acessar os exercícios, você vai acessar o meu site, colocar o seu e-mail e baixar. Colocando o seu e-mail, eu vou poder enviar avisos e dicas extras para você. Se você gostar das aulas e quiser ajudar o curso, basta compartilhar com seus amigos, assim eu irei gravar mais vídeos e o curso vai andar mais rápido. O que a gente vai abordar no curso? Propriedade do concreto e do aço, a segurança nas estruturas, a gente vai dimensionar lajes, vigas e pilares, a gente vai dimensionar fundações, sapatos e blocos, dimensionamento de estacas e a gente vai falar também sobre concepção estrutural. A gente vai pegar um projeto arquitetônico que vai analisar e tirar os principais conceitos que a gente precisa para dar início ao nosso projeto estrutural. No final do curso sobre concreto, irei gravar vários vídeos extras falando sobre programação e alguns softwares usados na engenharia. Hoje, para nos inserirmos no mercado, temos que usar um software de produtividade, um software de projeto como o TQS. E desde o começo da informática, mais acessível, os engenheiros civis vêm criando softwares para calcular as estruturas. Muitos não encontram a solução adequada e acabam desenvolvendo suas próprias ferramentas. Eu particularmente comecei a programar antes de decidir ser projetista. E hoje consigo ter várias ideias incríveis usando a programação. Bom, existem vários materiais interessantes na internet e nas bibliotecas. Por exemplo, as apostilas do professor Paulo Bastos, você pode acessar nesse link aí. São apostilas interessantes que ela vai desde o básico ao avançado. E eu já tirei muitas minhas dúvidas lá. Tem exercícios práticos, né? Ele explica principalmente a parte de detalhamento das armaduras, que ele explica de uma forma interessante. Cálculo e detalhamento de estruturas usuárias de concreto armado, volume 1 e 2, do professor Schultz, né? Libani e Jason. Curso de concreto armado, do professor José Milton. São 4 volumes. Eu classifico essa coleção como uma coleção já um pouco bem avançada. Ela explica vários métodos de cálculo e faz uma abordagem bem abrangente, né? Que ela faz projeto de escada, de reservatórios, calcula fundações. Então essa coleção é bem completa e eu recomendo que você utilize essa referência depois que você terminar esse curso. Aí você começa a ler essa coleção. Assim também como a tecnologia do concreto estrutural do professor Pérez Brasiliense Fusco, que é um livro extenso também, é um livro um pouco avançado, mas você pode tirar suas dúvidas também lá. Mas a indicação que eu tenho, além desse livro aqui de estudo de concreto armado do professor Tetinho, é o livro Concreto Armado Eu Te Amo, que eu não coloquei aqui porque não é um livro que eu uso. Mas é um livro muito bom que tem uma didática boa que o pessoal gosta bastante nas universidades. A minha indicação para o livro básico, o livro inicial, é Estrutura de Concreto Armado do professor Tetinho. É um livro bastante didático. Você já começa aprendendo como a estrutura funciona, já tem a parte de segurança, das combinações. Você vai aprendendo o passo a passo, né? E como uma estrutura funciona, não é você pegar e calcular uma laje de começo, não. Para você aprender estrutura, você não tem que calcular uma laje de começo. Você já tem que ter uns requisitos antes, tem que falar um pouco sobre os materiais, como a gente vai calcular essas estruturas, os esforços dessas estruturas, como é que a gente vai fazer, vai ser uma estrutura isostática ou não, como é que vai ser. Então esse é um livro que eu recomendo bastante. Então a gente vai falar um pouco sobre os momentos históricos, né, do concreto no mundo. Na Inglaterra, surgiu em 1854 o primeiro piso de concreto armado. Né? Em 1861, na França, foi publicado um livro com várias ilustrações das aplicações do concreto armado. Monnier usou esse material para fazer jarros de flores, tubos, tanques, lajes, pontes, escadas, tudo isso em concreto armado, pelos anos de 1860 a 1880, por exemplo, mais ou menos. Esse Hit aqui, em 1877, ele publicou os ensaios que ele fez com a viga, né? Ele observou a zona tracionada, colocou uma armadura para combater os esforços de tração e colocou adesivos nas verticais, né, para combater esses elementos. Isso já inicia o uso da resistência dos materiais, né? Da teoria da resistência dos materiais. A primeira casa de concreto armado foi feita pelo engenheiro mecânico em 1875. E as primeiras teorias sobre concreto armado foram publicadas em 1886, por esses dois caras aí. Só em 1900, o professor Emil Murch, ele publicou as primeiras teorias do concreto armado, né, que são válidas até hoje.
Bom, as principais contribuições do Most para a história, né, e para o desenvolvimento do concreto armado, ele observou e definiu alguns tópicos importantes, né? Que o concreto resiste bem à compressão e as armaduras, elas se inseridas dentro desse molde de concreto, elas vão suprir a necessidade de resistência à tração, né? Então você vai ter um equilíbrio de esforços internos dentro dessa seção, por exemplo, a seção de viga. Você vai ter um equilíbrio de esforços internos com a adição na parte tracionada do aço. Então as propriedades do aço e do concreto, quando você fala de propriedade térmica desses dois materiais, elas são com valores próximos. Isso acontece de uma forma qualitativa quando você está concretando uma estrutura, né? Você tem propriedades térmicas próximas, você tem uma concretagem melhor. Isso vai garantir a resistência da estrutura durante a vida útil dela, né? Porque o aço e o concreto têm a aderência perfeita. E a imersão do aço dentro do concreto, dentro do molde do concreto, faz com que ele tenha uma proteção, porque o aço exposto ao oxigênio ele começa a corroer. Então ele é muito fraco exposto ao oxigênio. Então o concreto protege esse aço. É por isso que a gente fala que é um casal perfeito, né? Um casamento perfeito é o concreto e o aço. O concreto armado no Brasil teve seu pioneirismo, né, com o engenheiro Emílio Balgardi. Ele calculou o edifício à noite, de 22 andares, na época o edifício mais alto do mundo, em 1928. Projetou outras obras, como pontes rodoviárias, a ponte Maurício de Nassau, né, e outras edificações importantes, como o Copacabana Palace, e ele gostava de fazer grandes vãos, e ele bolou, né, a primeira estrutura em balas sucessivas do mundo, que deu início no Brasil, né. Bom, a partir de 1904, quando o Most começou a publicar seus trabalhos sobre a teoria do concreto armado na Alemanha, deu-se a origem de várias normas, né, no mundo inteiro. E a primeira norma publicada no Brasil foi a NB1 1940, que ela tratava tanto do cálculo como da execução de obra de concreto armado. E só em 2003 que houve uma ampla reforma, né, que foi criada a NBR 6118, que foi adicionado o concreto protendido e foi separado os requisitos de execução, né. Foi criada uma nova norma e a partir dessa nova norma colocaram apenas os critérios de execução de qualidade das estruturas. Hoje a gente usa como norma vigente, né, a NBR 6118 de 2014, né, que foi a última atualização, que a gente vai se basear também neste curso. Então por que usar o concreto armado, né? O concreto armado é um material composto, né, que ele se adequa bem a qualquer molde, né, qualquer tipo de estruturas, inclusive lá pelos anos 1800 e alguma coisa, foi criar um cara lá, um francês, criou um barco totalmente de concreto, de argamassa, né? E ele colocou fios de aço, né? Adicionou fios de aço e essa estrutura sofreu os esforços e resistiu. Sendo que antes ele não tinha colocado os fios de aço. Ele viu já que existia uma resistência maior se adicionasse aço. E você tem uma liberdade arquitetônica, né? Você pode criar vários tipo de estruturas, você inclusive várias estruturas ganham prêmio de engenharia estrutural com moldes diferentes, né, arquiteturas bem ousadas. O concreto armado ele tem uma relação custo-benefício legal, porque você tem material para qualquer lugar do Brasil, você tem mão de obra especializada, especializada assim, porque não é necessário uma mão de obra tão especializada no concreto armado, mas se você com a equipe enxuta você consegue executar uma obra boa. Acontece que ele não é uma tecnologia que precisa de equipamentos como o concreto protendido, né? Então você consegue executar uma estrutura de concreto armado em qualquer lugar. Isso torna um custo-benefício. Bom, a estrutura bem projetada e executada, ela pode ser de concreto armado, pode ser de concreto protendido, pode ser de estrutura de aço. Ela tem a durabilidade adequada, né? Ela dura bem, ela tem uma fidelidade com a sua vida útil projetada. E o concreto armado ele tem possibilidade de custo de manutenção baixa. E há uma controvérsia aqui porque assim como ele pode ter um custo baixo de manutenção e ele pode ter um custo alto de manutenção. Depende da classe de agressividade ambiental, né? Se você tem uma estrutura numa área aberta, num terreno bom, uma estrutura que tem acesso fácil de equipamentos, de materiais, você consegue fazer um reforço, por exemplo, mais fácil. Agora, se você pega uma estrutura, uma barragem, por exemplo, de concreto armado, ou então uma estrutura que está imersa ao solo ou à água, você tem um custo mais elevado de reparo, mesmo ela sendo de concreto armado. Então aí vai depender do projeto, né, da obra. Você pode ter uma desvantagem e pode ter uma vantagem. Porque se você usar você não pode usar uma estrutura de aço, por exemplo, em uma agressividade ambiental alta, porque é complicado, a não ser que você tenha um aço especial, né, que é o aço que ele é revestido de carbono.
que é o aço que você usa na indústria naval, né? Mas aí, dependendo do material que você vai usar, você estipula, né? Você usa uma classe de agressividade ambiental. No concreto armado, a gente tem uma tabelinha que a gente usa, que é o que? Você vai ter um comprimento da armadura, né? Você vai proteger a sua armadura com concreto, sei lá, 3 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros, de acordo com o que você vai usar. A gente vai usar a tabelazinha da NBR 118, da norma de 2014, que a gente vai ver depois, mais pra frente, tá? Mas mais uma desvantagem do concreto, duas, né, desvantagens do concreto armado é o peso próprio elevado. Comparado ao de aço, né, de concreto protegido, você tem um peso próprio bem mais baixo. O peso do concreto armado é bem elevado, né? Você tem soluções que são inviáveis, né, usando concreto armado. E tem um possível aumento do prazo de execução, porque você vai ter mais forma, você vai ter mais escoramentos, você vai ter que esperar a estrutura, o concreto endurecer a um certo dia. Então, você tem uma situação de escolha, né? E a engenharia estrutural, gente, é o quê? É você ter segurança, economia e satisfazer, né, o projeto arquitetônico com eficiência. Então, dependendo da produtividade, você pode usar qualquer tipo de solução. Você pode usar concreto armado, você pode usar concreto protendido ou estrutura de aço. Depende da solução, depende do tempo, depende do dinheiro do proprietário e outras coisas. Então, eu vou ficando por aqui. Eu estou ansioso para gravar vídeos, né? Falar sobre lajes, sobre começar a dimensionar as estruturas, falar sobre... A gente vai começar a falar sobre carregamento, segurança nas estruturas e depois a gente vai começar a calcular lajes, tá? Então, eu espero vocês no canal e até logo. Um forte abraço.